Boa noite, gente! Estamos aqui com mais um podcast, o Pode Vir, com o tema, com o quadro Sempre Femininas. E o tema de hoje é um tema muito legal, eu gostei de estudar sobre esse tema e eu trouxe uma especialista na área, gente, uma profissional. O nome dela é Larissa. A Larissa, ela é fisioterapeuta e ela vai falar pra gente sobre Pilates. Larissa, eu queria te agradecer por estar aqui mais uma vez. Obrigada a você pelo convite. E eu queria que você desse uma breve introdução do que seria o Pilates, né? Quais são os benefícios, assim, de uma maneira mais abrangente pra gente entender. Sim, O Pilates, ele abrange o corpo, a mente e o espírito. Então a gente consegue trabalhar através dos movimentos a melhora a qualidade de vida de todas as pessoas, desde criança, adolescente, adulto, gestante e idoso. Sim, e você, o que mais, assim, ardeu no teu coração pra você procurar essa profissão? Faz quanto tempo que você tá na área também? Eu, com 15 anos de idade, eu descobri que eu estava com escoliose. Aí eu fui fazer o tratamento, aí o médico me encaminhou pro Pilates e logo em seguida pro RPG. Aí foi aonde eu conheci profissionais excelentes que tinham um amor à profissão, que me indicaram a fisioterapia. E aí antes de eu fazer fisioterapia, eu fiz um curso técnico de administração, que foi que eu sabia que eu tinha que pagar essa faculdade, né? Então fiz o técnico de administração, me ingressei em uma empresa e através dessa empresa eu paguei minha faculdade e aí paguei todos os anos da fisioterapia, fiz estágio na própria faculdade, faz 1 ano e 1 mês que eu estou formada e fiz 3 cursos referente a Pilates e gestação e pretendo iniciar a pós-graduação em saúde da mulher. Fisioterapia pélvica, sim. Para gestantes? Sim, então, fisioterapia pélvica abrange toda a parte da mulher. Então, abrange incontinência urinária, a questão de menopausa, TPM, puerpério, que é após a gravidez, idosos. Então, abrange um conjunto da mulher. Gente, que legal. Eu tava fazendo um estudo referente às terapias, né? Referente também a esse tipo de função. E eu vi que o Pilates ele vai ser o auge assim, de 2024. Porque, como você mesmo disse, abrange a mente, a alma e o corpo em si. E todos esses elementos, eles trabalham juntos, né? Você pode ver, uma mulher com TPM... Nossa, é verdade. Se não tiver um chocolatinho, se não Parece tiver mentira, né? Mas não é. Gente, massagem nas costas, tudo que relaxa, né? O nosso psicológico, assim, eu acho que distribui melhor para as nossas funcionalidades durante o dia. E qual é a atuação da fisioterapeuta no Pilates? O que ela auxilia? Então, o Pilates ele pode auxiliar na melhora global, né, da pessoa. Então, a gente consegue trabalhar em uma aula alongamento, mobilidade, fortalecimento, a própria respiração da pessoa. Então, tanto faz para gestante ou para qualquer outro tipo de pessoa. A gente consegue trabalhar em uma aula globalmente. Então, você vai lá para uma aula, o fisioterapeuta ou então um profissional de educação física, que os dois podem atuar, ele vai fazer uma avaliação através do movimento. Porque às vezes a pessoa chega com dor no joelho, mas ele tem outros problemas que ele nem sabe que tem. Então a gente trabalha um todo, o corpo como um todo. Aí faz uma ficha de anamnese, vê qual é a profissão da pessoa. A profissão interfere muito, porque às vezes a pessoa passa muito tempo sentada e tem uma cifose torácica, né? Tem aquela corcunda. Então a gente consegue trabalhar cada detalhe. A pessoa às vezes chega falando, hoje eu tô com uma dorzinha nas costas. Então é naquilo que eu vou trabalhar, entendeu? E essa questão de usar colete, vocês também auxiliam nisso? Porque eu lembro que quando eu era mais nova eu tinha muita dor nas costas. Aí depois de um tempo que a gente foi ver, né, averiguar sobre isso, e aí um médico, eu não me lembro, acho que o fisioterapeuta mesmo, ele falou, sua filha, falou pro meu pai, né, sua filha tinha que usar um colete, mas agora já passou do tempo. Sim. Então tem uma idade assim pra usar? Geralmente é na fase de crescimento, né? Quando a criança tá na fase de crescimento, a gente consegue corrigir através de colete.
Após isso, não só o colete, né? Fortalecimento, exercício físico, de tudo, né? Um total. Mas o colete em si, ele traz uma fraqueza muscular. Porque o músculo entende que o colete está fazendo o papel dele. Então, é legal o colete sim, mas não contínuo. Você pode usar o colete, mas eu acho que seria mais interessante você trabalhar a consciência corporal, entendeu? Porque você tá com colete, o músculo entende que ele não precisa ficar contraindo e ele se torna preguiçoso. Então a consciência corporal vale muito mais do que um colete. É você manter a musculatura sempre ali, sempre, né? Em movimento ativo. É, porque a gente é funcionalidade, né? A gente vai pegar alguma coisa lá atrás, então a gente vai virar. O colete às vezes deixa a gente virar mais igual um robô, né? É que nem o uso da cinta, né? Depois do Sim, pós-parto. A cinta é bem falada, né? Mas inclusive, não é muito, não né? Não é tão boa, justamente por isso, porque ela acaba causando um enfraquecimento da musculatura abdominal, porque o músculo entende que ele não precisa contrair. É, eu usei na minha gestação, mas eu senti bastante desconforto, porque quando eu tirava, aí parecia que amolecia, aí quando eu colocava, sustentava. Aí eu pensei, poxa, se eu ficar assim toda hora com a minha sanfona, é porque a musculatura, ela, como você falou, né, ela precisa estar estimulada. Ela precisa estar estimulada. Muito interessante. Então, gente, já vai marcando, todo mundo aí, vai compartilhando. E eu vou deixar um questionamento aqui pra vocês, hein? Responda, porque a fisioterapeuta, ela tá aqui, a gente vai debater sobre o seu comentário. Você fez algum exercício na sua gestação? Você que é mãe, você fez algum exercício físico? Você já fez pilates? Conta aqui pra gente como o seu corpo reagiu a esses movimentos. Porque o músculo, ele contém, né? Ele vai armazenando energia, né? E ele tem memória também. Então, o que você faz durante a vida, ele vai guardando na memória dele. Muito interessante. E o Pilates, ele é bom também para a saúde mental, assim, da gestante? Totalmente. A gestante, ela vai para uma aula, geralmente, de Pilates, e aí, geralmente, é entre 3 a 4 alunos por turma. Então, naquela turma, sempre tem uma grávida, ou uma que já foi grávida. Então, elas vão trocando experiências. Vão trocando, o que seria legal você fazer, foi bom pra mim usar tal coisa na maternidade. Então, além dessa questão assim, social, a grávida, ela tem também aquele momento dela com o bebê. Como a gente trabalha a respiração também no exercício, ela tem aquele encontro com ela tem aquela sensação do bebê na barriga. Às vezes ela tá fazendo exercício, ela sente o bebê chutar e ela fala, o bebê tá chutando aqui. Então é um momento que ela para tudo que ela tudo fez. Tudo em casa, né? Vai lá, se reconecta. Ela vai lá se reconectar, vai se cuidar, que é importante, né? É o momento de cuidado dela com o bebê. Eu tava vendo alguns vídeos do seu perfil, né? Acho que tem um vídeo aqui, dá pra colocar pra gente ver. As duas são gestantes? Sim. Uma já teve neném. A Lari já teve neném. 38 semanas, gente. Sim. 38 semanas fazendo Pilates. Essa é a Bia, ela tá com 38 semanas agora, então ainda não teve. Tava menorzinha a barriga dela. Sim, Muito legal. E se eu soubesse dos benefícios antes, eu teria feito, gente. 3 gestações. Nossa, deixei passar batido sobre isso. Por isso que é bom a gente sempre se informar, sabe? Sempre tá aí pesquisando novas informações, né? Verdade. E tem alguma contraindicação pra gestante em si? Tem, então. Fazer isso? Na verdade, assim, você precisa ter autorização do seu obstetra. Mas tem algumas contraindicações absolutas, que são diabetes gestacional, sangramento constante, pré-eclâmpsia, tendência, né? A pré-eclâmpsia. Porém, se você é uma grávida que quer ou parto vaginal ou parto cesárea, seja muito bem-vinda que o plano vai fazer bem. E ajuda no parto normal? Ajuda, os movimentos? Sim. Até mesmo porque o corpo, ele vai te preparar, independente se você vai fazer cesárea ou parto normal.
Mas o Pilates ele ajuda muito, sim, até mesmo porque eles têm alguns movimentos que a grávida faz mais lá pro finalzinho, que são de mobilidade pélvica. Aí essas mobilidades pélvicas, elas vão auxiliar mais ainda naquele relaxamento do assoalho pélvico, vai auxiliar mais na abertura, no encaixamento do bebê. Então tem uns exercícios que a gente passa mais pro finalzinho que auxiliam no encaixamento dele. Assim, é espetacular. É muito gostoso você saber que assim você tá fazendo bem para duas pessoas, então, né? Ai, que coisa linda. E qual é o impacto do Pilates na funcionalidade diária da paciente grávida, vamos supor, em casa, assim, no trabalho? Porque tem muitas grávidas que ainda trabalham, né? Até certo mês de gestação. Então, o que o Pilates ajuda nessa mobilidade? Bom, então, o Pilates, ele vai trabalhar o fortalecimento, né? Porque assim, a gestante, desde o primeiro início, desde a fecundação, ela libera um hormônio chamado relaxina. E aí esse hormônio, o intuito dele é ir lá pra pelve, pro quadril, que é onde vai ter o encaixe do bebê, a saída dele. Porém, como é liberado o hormônio vai pro corpo todo. Então, precisa ter um fortalecimento da musculatura, porque às vezes a grávida começa a sentir dor no ombro, tendinite que ela nunca teve, dor no joelho. Então a gente precisa fortalecer essas musculaturas, precisa ensinar a grávida a ter a consciência corporal de como deitar ou levantar de uma cama, para não auxiliar ou então para não aumentar a diástase, que também é muito falado hoje em dia, diástase gestacional. Existe a diástase funcional, que é a fisiológica, quer dizer, que é a diástase que toda mãe vai ter, e a diástase pós-gestação, pós-parto. E tem que fazer até cirurgia depois. Isso, né? Dependendo da diástase cirúrgica, dependendo, a gente consegue corrigir com o Pilates, com o fortalecimento abdominal. Dá também. Então, assim, o Pilates ajuda em tudo. Na respiração, no auxílio da respiração, porque a mãe, mais pro finalzinho da gestação, vai tendo dor lombar. Também, vai dando uma canseira. Cansaço, edema, os pés vão ficando inchados, né? Então a dor lombar, que é muito frequente elas reclamarem, dor no pubis, que é aquela dorzinha lá no finalzinho mesmo, que principalmente da gestação. Então o Pilates vai auxiliar também nessa dorzinha do pubis, dor lombar, a questão dos seios, como vão ficar grandes, ela tem a tendência... Pesa. Então ela tem tendência a ficar mais arcado, então a gente trabalha esse ganho, esse espaço. E também essa questão da consciência corporal dela, que mais pro finalzinho o bebê vai pesando no assoalho pélvico. Então a tendência é ela ter aquela incontinência urinária naquele período, tosse ou então espirra, vai dar risada e acaba perdendo urina, que não é normal. Então a gente trabalha até essa consciência do assoalho pélvico com ela durante o período dela no Pilates. Entendi. E você comentou que é feito de conjunto, né? Dentre, por exemplo, 3, uma seria grávida, mas aí ficaria, no caso, fica você e mais uma profissional direcionando os movimentos, como que é lá na hora? Então, parece impossível, mas a gente consegue dar atenção para todas. Cada uma com a sua especialidade, cada uma específico com a sua dor, mas a gente consegue dar atenção para cada uma, para a idosa, para a moça que veio do serviço correndo e para a gestante. Então elas costumam ficar assim na mesma sala, cada uma em um aparelho, que geralmente são 4 aparelhos. Então cada uma fica em um aparelho, cada um fazendo um tipo de exercício, e são geralmente 50 minutos de aula no total. E para gestante, quantas vezes seria suficiente na semana? Uma vez por semana? Na literatura fala de até 3 vezes na semana é o ideal. Assim, nossa, seria ótimo se conseguisse fazer 3 vezes na semana. Mas 2 vezes na semana já é legal. O importante é ela entender e conhecer o próprio corpo naquele período. Se ela tá se sentindo muito cansaço, assim, muito indisposta. Então ela conhece o seu próprio corpo, né? É ela que vai falar quanto de disposta que ela vai estar.
Mas o ideal seria entre 2 a 3 vezes na semana. E em casa, dá pra fazer em casa também? Porque eu já vi umas moças, né, que eu tava pesquisando esses vídeos sobre pilates, eu vi umas moças com a bola mesmo, fazendo os movimentos, acompanhando aquilo que ela viu no YouTube. Pode ou não é interessante? Tudo em casa aumentou depois da pandemia, né? Sim. Então é legal, eu acho, nossa, é super legal sim, pilates em casa, mas o acompanhamento com o profissional é muito mais importante, porque parece bobo. Hoje no YouTube tem tudo, né? Até como você curar alguma coisa. Mas o acompanhamento do profissional, a orientação é importante, porque às vezes você está fazendo um fortalecimento de braço, mas está mexendo com o abdômen também. Então, às vezes você vai estar adquirindo uma diástase sem querer por falta de orientação. Então é importante o acompanhamento profissional, mas dá para fazer pilates em casa, dá para utilizar bola. Teve 2 gestantes que comprou bola para fazer em casa, mobilidade pélvica. Ela é super legal, até você acaba usando a bola, mas para quando está com dor lombar, que auxilia bastante. Mas a orientação do profissional é mais importante. Você tava falando, eu lembrei que eu tava fazendo um movimento na academia, tava fazendo um agachamento com peso livre. E é um movimento que eu tava fazendo, na minha mentalidade, tava maravilhoso. Nossa, tô conseguindo aqui o peso. Aí o professor de longe chegou perto de mim e falou assim, com licença, mas o movimento é assim. Aí ele pegou e fez. Aí ele esperou eu fazer. Aí eu, nossa, tá pesado. Por quê? Porque eu tava fazendo o movimento errado. Então é muito importante realmente o acompanhamento do profissional. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Cássia dizendo boa tarde, Cássia. A Fernanda Arnaut, ela disse, na minha gestação eu fazia alguns exercícios, caminhada, pois queria ter parto normal, que funciona. Além disso, eu me sentia muito bem. Mas não foi possível o parto normal, pois não tive passagem. Mas é bom, porque eu vejo que o exercício físico, ele mantém aquela resistência até na hora do parto. Muito, né? muito. Porque quem não faz, principalmente as gestantes, que não mantém uma vida de exercício físico, fica muito cansada. Fica. O parto extremamente cansa. Porque o parto, você não sabe quanto tempo que você vai levar. É inesperado, então você tem que estar com aquele pique. E o mesmo pique que você tem que estar no começo, tem que estar lá no final. Tem que acompanhar até o final. E quais são os benefícios do Pilates no pós-gestação? Depois que o bebê sai, quanto tempo que tem que esperar para iniciar as sessões? Então, a gente fala muito durante a gravidez, né? A mãe esquece completamente dela após o nascimento. É verdade. Isso, né, de geral. Toda mãe esquece de se cuidar depois do nascimento. Aí vai lembrar depois que a conta vem, né? Depois que as dores aparecem, aí lembra. Depois que a barriguinha tá flácida. É verdade. O pós-parto, pilates, qualquer atividade física, ela só é liberada após a liberação do obstetra. Então, é assim, cada pós-parto é um pós-parto. Existe um tempo específico para cesárea, para parto vaginal, mas é só liberação de médico mesmo que você pode iniciar. Porém, você pode estar contratando um profissional, fisioterapeuta, para estar te auxiliando na questão da respiração, porque a mãe ela tem que aprender a respirar sem aquele peso, sem aquela sensação de sufoco. Os órgãos dela estão se realocando novamente. Ela tem que aprender a respirar sem aquele pezinho chutando a costela. Então, ela pode contratar um profissional para ajudar na orientação de respiração. Também na contração da musculatura do solo pélvico, que ela precisa reaprender a como contrair o xixi sem ter aquele peso do bebê. E também, você falou que você usou cinta, né? O profissional de fisioterapia, ele pode aplicar um taping. Eu ouvi falar isso. Kinesiotape, né? Esse taping é um adesivo que ele é excelente. Ele auxilia tanto no controle de edema quanto na questão de sustentação. Então, o tape, ele vai auxiliar
o profissional vai estar colocando na barriga da mãe, então ele vai auxiliar naquela sustentação, essa sensação de estar tudo mole, de estar tudo né? caído. Vazio, a barriga sem órgão nenhum. E praticamente né? Porque eles estão se realocando. Então o tape ele vai dar essa sensação de sustentação. E aí a gente escuta falar de primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Hoje em dia estão se falando até de quarto trimestre, que é de 3 meses após a gestação. Então esse período de 3 meses após o parto é o período que o corpo ainda está entendendo que não tem mais bebê ali. Então você pode estar contratando um profissional da área de fisioterapia para estar dando essas orientações de a técnica do tape, a contração da musculatura pélvica, a questão da respiração. Porém, a prática de exercício físico mesmo só depois da liberação médica. Sim, e eu sou estética, né? Eu sou esteticista. Sim. Eu sou esteticista. E aí, nas minhas aulas práticas, tinha uma fisioterapeuta que estava fazendo o curso de estética. Sim. E ela trabalhava conjunto a um médico, né? Que era obstetra. E ela entrava assim, a paciente saiu, imediato já aplicava o tape. Que é muito benéfico para essa questão da sustentação. Porque quando a gente tá deitada lá, né? Vai pro quartinho, na hora que levanta, a gente passa até mal. Então o tape, ele dá, né? Sim. Até conscientemente que a gente tá ali que tá sendo segurado. Que tá seguro. É isso mesmo, o tape é excelente. Vamos ver se tem mais algum comentário. A Elisângela, minha mãe, beijos mãe. Ela disse: Pilates será um exercício do futuro. Melhora tudo no nosso organismo, tanto para o funcionamento quanto para o fortalecimento. Sim, é verdade. A Duda disse: o Pilates é uma atividade bem legal para as mamães. Aliás, é sempre bom para movimentar o nosso corpo e não ficarmos naquele conforto. É verdade, gente. Gente que não gosta de academia, né? Não gosta de academia, não gosta de andar. Então você vai lá, com a Larissa, e fica lá fazendo os movimentos sentadinho. É verdade. Aí depois movimenta a perna. A Larissa disse, outra Larissa aqui. Ela: boa tarde, adorando o programa. Gostaria de saber quais exercícios as gestantes não podem fazer. O que o exercício errado pode causar no bebê? Qual exercício? Um exercício assim que é bem pertinente, né, que a gente fala, não faça, é a flexão abdominal convencional. Aquele abdominal que faz a flexão. Ele pode causar uma diástase, né, devido à pressão abdominal. Então, assim, exercícios errados, o que a gestante não pode fazer? Tudo que vai causar pressão intraabdominal. Então, isso não é legal nem pra mãe, nem pro bebê. Pra ambos. E se tiver uma mãe que faça isso, pode acontecer alguma coisa? Faltar oxigenização na criança? Oxigênio se faltar oxigênio é devido à artéria, né? Então a artéria é mais quando a mãe deita de lado, né? Agora eu não tô lembrada se é lado direito ou esquerdo, mas enfim. É mais quando falta oxigenação pela artéria. Mas essa flexão abdominal é mais devido a aumento da pressão intraabdominal, aí causa várias coisas mesmo para o bebê. A pressão intraabdominal vai causar várias coisas para ele, mas principalmente a diástase. E o Pilates emagrece no pós-parto, gente? Será? Será que ajuda a emagrecer? Será? Porque tá movimentando o corpo, né? Já que ele é perfeito, né? Já que o Pilates é perfeito, ele emagrece. Então, o Pilates é uma prática de atividade física. Então, ele vai auxiliar tão quanto uma outra atividade física, mas ele sozinho não faz milagre. O que emagrece mesmo são exercícios aeróbicos. Então, qualquer tipo de exercício aeróbico vai auxiliar mais no emagrecimento. Mas se você entrar ali com exercício aeróbico, um nutricionista, um acompanhamento nutricional, mas o Pilates, ele com certeza vai auxiliar. Muito legal. A Aline tá dizendo boa noite, meninas. Boa noite, Aline, linda. Eu coloquei aqui pra gente algumas curiosidades sobre o Pilates. Eu vou falando e você vai complementando da sua maneira. E o nome original do Pilates é contrologia. Isso. Por quê?
porque ele controla, né? Ele tem o controle do movimento, ele consegue trabalhar todo um controle da pessoa, da cabeça aos pés. Então, E qual a diferença para o yoga? Porque dizem que é paralelo, né? Quase a mesma coisa. Sim, o yoga ele é mais antigo do que o Pilates, né? Mas o yoga, ele trabalha o alongamento, o fortalecimento e tudo mais. Mas o Pilates, ele foi criado pelo Joseph Pilates com o intuito de trabalhar essa questão de concentração, fortalecimento mais específico, às vezes, da musculatura, entendeu? Então, essa seria a diferença. Entendi. Ai, eu queria tanto ter feito, ia acertar minha coluna. Porque às vezes eu tô assim, ó, eu sinto dor, porque eu tenho desvio na coluna. Aí tem que ficar assim. Mas eu tenho que manter a postura, fingir que tem um filme segurando aqui. E outra curiosidade sobre o Pilates é que ele era usado na reabilitação de soldados da guerra e atletas, que tem a ver com o criador dele, né? Sim, você falar um pouquinho pra gente. O Joseph Pilates, os aparelhos dele, cada um tem um nome. Mas a mesa, não sei se vocês vão conseguir entender o que eu tô falando, mas o principal equipamento dele é o Cadillac. O Cadillac, inclusive, se deu o nome devido ao carro famoso na época. Mas esse Cadillac, esse aparelho, ele lembra muito uma cama. E a cama que lembra essa questão dos soldados, que ele iniciou a reabilitação dos soldados nessa cama. Então ele utilizava a mola da cama para fazer os movimentos, que hoje tem as molas dos aparelhos, mas a primeira mola utilizada lá foi da Segunda Guerra. Que legal! Aí ele curava os enfermos, ajudava ali na reabilitação dos enfermos. É verdade, coloquei aqui, com o uso de molas. Anos depois, ele volta para a Alemanha e ele foi convidado para treinar bailarinos profissionais. Por que treinar os bailarinos? Então, os exercícios do Pilates lembram muito o balé, com essa questão de fluidez. Eu vi mesmo a moça ali. Isso, os movimentos são fluidos. Então você acompanha o movimento com a sua respiração. Aí tem gente que fala que o Pilates é parado. É porque ele é fluido. Então ele treinou os bailarinos. E aí foi aonde ele juntou tudo. Juntou tudo que ele sabia ali no momento para estar criando o método dele. Olha que legal, uma ideia, gente. Uma ideia. E a atuação da ideia, né? Ele pensou naquilo, viu a cama, a mola e pensou em algo. E hoje em dia é um macro. Usa até hoje. E vai ser o macro de 2024, vocês vão ver só. E outra curiosidade é que ele oferece uma variedade de 1000 exercícios. É muito exercício. Quantos exercícios dá pra fazer nessa mesa que você falou? A mesa? Muitos. É porque existem variações ainda. Dos exercícios originais ainda existem as variações deles. Então é muito exercício. Jesus, muito mesmo. Mais de 1000 exercícios. E aqui também tá dizendo que ele melhora na hora da relação sexual, porque trabalha o assoalho pélvico, a musculatura da região genital. Não sabia, gente. Olha só que legal. Aumenta o condicionamento físico, como ela já falou. E ele também minimiza os sintomas da TPM. Viu? Então, muito bom. Olha, eu acho que eu vou agendar, pra que gente. chocolate? Umas sessões pra que chocolate? O importante é o corpo estar em dia. E ele é utilizado também para tratar pacientes neurológicos, como Parkinson e AVC. Você já teve algum caso? Já tive caso de Alzheimer. Parkinson atendi, mas bem pouquinho. E AVC nunca peguei, não, mas auxilia sim na questão neurológica. Ainda está sendo feitos estudos relacionados a pilates e pacientes neurológicos. Mas pelos estudos que estão sendo feitos, estão falando que o pilates é uma das melhores reabilitações para esses pacientes. E eu tava pesquisando, existem muitos praticantes de academia, né? Muita gente que vai na academia que não deixa de ir no Pilates, gente. Você viu o vídeo do Cristiano Ronaldo? Acho que não cheguei a ver o dele. Bombou na rede social o vídeo A produção viu aqui, ó. O vídeo do Cristiano Ronaldo, Gabriel Medina, fazendo Pilates. Olha! Bem legal, né? Não é só idoso então que não adianta você chegar lá com o peitoral. Não, é porque travado, cãibra. É porque o Pilates, ele traz essa consciência corporal. Igual você falou que você estava fazendo na academia, um exercício errado que não sabia.
Às vezes um aluno do Pilates fala pra gente, eu tava em casa e tava lembrando de você falando, Era deixa o postura. ombro longe da Era a minha orelha. postura. Eu tava com a postura, Sim. como eu falei, Aham. caída, por causa que doía demais nas É. costas. Mas aí ele falou, não, vai fazendo movimento, reduz Sim. o peso. Aham. Porque o importante é o movimento correto na academia. Exatamente. Então o Pilates auxilia também na academia, né? Aham. Muito legal. Eu faço academia também, e aí eu com a Aline, inclusive, que trabalha no estúdio dela, a gente faz academia e a gente fica falando, né, nossa, o pessoal passa aqui, vê que a gente não tá pegando nada de peso. É porque a gente traz o Pilates pra academia e pensa, é melhor fazer um movimento correto do que pegar excesso de peso. E ficar lá e não dá resultado nenhum. Aham. Vamos ver aqui. Caroline Oliveira, parabéns meninas. Ótimo assunto abordado. E com uma profissional incrível. Você conhece? Conheço. Ah, Caroline. Carol. Então a gente tá aqui ao vivo também pelo Insta da Larissa. Será que tem? Acho que não tem nenhum comentário não, né? Acho que não. Acho que não. Mas é isso, gente. Eu quis trazer pra vocês... Ah, a Aline falou aqui, ó. A Aline vem aqui na nossa igreja. Ela falou, que legal. Precisando muito fazer, viu? Já sofri muito com fibromialgia e também com TPM. E fala onde que fica o estúdio, onde que você atua. Eu atendo em 2 estúdios. Um estúdio aqui em Guará, lá no Pedregulho, que é da Pilates Aline Galvão. Então ele fica em cima da onde era a drogaria moderna, do lado da Boticário. E o outro estúdio lá em Lorena, que é perto da Vila Geni, também Pilates Aline Cristina. Então atendo em 2 lugares, em Guará e em Lorena. E você vai até a casa da pessoa, se for algum idoso? Atendo também fisioterapia domiciliar. Aí é particular meu, então eu vou até a casa da pessoa, tenho equipamentos, tem faixa elástica, bola. Tenho ela pra fazer um movimento, pra te ensinar a fazer um movimento correto. E assim, criança que tem escoliose ou que tem desvio na coluna, como eu tinha, né? Sim. Ainda tenho. Mas qual a idade certa pra começar a fazer? Assim que descobrir. É? Assim que descobrir já seria legal estar tratando, até mesmo porque ela tem um período de crescimento. Então o ideal é fazer naquele periodinho ali de crescimento dela. Depois que passou esse período, a parte da evolução do crescimento da criança, aí já começa a ficar um pouquinho mais difícil o tratamento, mas não é impossível. Ai, outra coisa que me veio à mente, tinha uma conhecida minha que ela retratou, né, ela comentou comigo que as perninhas da filha dela é pra dentro. Sim, Ajuda? Ou é outra? Não, fisioterapia ajuda. Quantos anos que a criança tem? É bebê? Ela tem 2. As 2 têm, então parece que já vem. Entendi. Não, sim, fisioterapia seria ideal pra criança fazer. Uma parece que tem de 6, acho que tem 6 anos, 4, 5. A menininha menorzinha não tem nem 2 anos ainda. Sei, e a outra tem 5 anos. Vai começar de 2 anos, tá começando a andar, né? E a maior já tem a perninha mais fechada ainda. Entendi. Não, sim, teria que fazer. Aí, no caso, seria legal ela estar procurando um profissional de fisioterapia, pra estar fazendo fisioterapia primeiro. Aí, mais tardar o Pilates. Aí existem algumas clínicas de Pilates que não pegam crianças, mas tem clínicas específicas que atendem crianças, sim. E aí, no seu caso, você vai por particular ou atende na clínica? No Pilates a gente nunca pegou criança lá, não teve oportunidade, né? De pegar criança, mas a gente poderia estar fazendo uma avaliação pra ver qual que seria ideal. Legal. Então, tá aí dada as informações. A profissional aqui falou bem explicadinho. Então, se você conhece alguém que esteja passando por algum problema relacionado a esse tema que a gente falou, compartilhe. Gente, vou deixar um versículo aqui pra vocês, porque tem muita gente que fala assim, só na base da oração funciona, né? Aqueles crentes que... né? Mas, gente, aqui, ó, a Bíblia fala que, né, Deus fala, amados, desejo que você vá bem em todas as coisas. Então, Deus falando pra gente as coisas também fisicamente, né? As coisas terrenas, então, financeiro, sentimental, mas também o seu físico. Que o seu físico seja tão sadio quanto é forte o seu espírito. Então, a gente tem que cuidar da alma, né? Como você falou, mente, alma, corpo, espírito, um conjunto. Então, gente, se você tem algum problema, procure uma profissional.
Semana que vem eu vou estar aqui com outro profissional para trazer mais um tema para vocês relacionado à saúde, a corpo e a beleza também, né? Porque nós mulheres devemos, né, estar sempre aí se mantendo em dia com a nossa beleza, porque beleza com propósito é fundamental. Eu vou falar aqui para vocês a nossa agenda da semana. Terça-feira tem os Jovens Reconectados, então sempre vai estar aqui a Duda ou a Larissa trazendo um tema voltado mais para os jovens. Quarta-feira eu Pode Vir Mulher com a dona Gisela, maravilhosa, com temas mais polêmicos. Toda quinta-feira eu tô aqui com o quadro Sempre Femininas, abrangindo saúde, cuidados com a casa, com o lar, com os filhos. E sexta-feira, que é amanhã, o pastor vai estar aqui com a caixinha de promessa, o pastor Luiz. Então não deixe de assistir amanhã, assista também, é muito legal. Pode deixar. E amanhã tem culto, gente, tá? Amanhã tem culto às 19 horas. Então vai ter o podcast às 18 e logo em seguida já vai ter o culto. Larissa, muito obrigada Obrigada a você por esse... pelo convite. pela sua singela beleza aqui, sua presença maravilhosa, falando sobre esse conteúdo que é tão importante, né? Obrigada. Muito obrigada, gente. E até semana que vem. Tchau! Como que fecha aqui?